Hoje, dia 2 de dezembro de 2022, vamos dar início aos trabalhos desta noite, convidando todos a ouvirem e acompanharem mentalmente a nossa prece de abertura dos trabalhos. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo universal. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste tempo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, damos por abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nosso venerando mestre Shebna e demais hierarcas da nossa ordem, e também a hierarquia dirigente do Trevo Sagrado. E também pedimos a presença junto a nós de nossos guias, protetores, trabalhadores,
para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim, em nome de Deus, estão abertos na parte material os trabalhos de hoje. Abrimos o espaço para que possam partilhar alguma impressão, alguma sensação que tiveram durante a realização dessa parte do trabalho. Ernesto, espiritualidade aí, pela oportunidade de estar batendo um papo, né, aqui sobre principalmente essa questão do pensamento, que ainda é um tema muito pouco estudado. E a espiritualidade nos fala que o pensamento é a coisa mais importante que nós temos, ok? Então, eu vou trazer algumas informações para que a gente possa passar um sentimento daquilo que nós estudamos no Círculo Branco, quer seja através do trevo sagrado, quer seja na parte interna, né? E o nosso mestre, ele divide essa questão dos pensamentos é, em três tópicos, né? Ele fala sobre a questão da origem, sobre a questão da natureza e sobre o mecanismo. Então, é exatamente isso que a gente vai falar um pouco sobre isso. O ano passado foi feito um seminário, e nesse seminário se abordou isso com muito mais profundidade em função do tempo. Mas eu acredito que, por mais que a gente aborde, por mais que a gente fale, por mais que a gente estude, é um assunto ainda que precisa ser muito aprofundado, porque, conforme foi dito, infelizmente, na parte material, a gente, na verdade, conhece muito pouco sobre a questão do pensamento, apesar de que esse processo vem a cada dia se intensificando mais esses estudos, ok? Então, inicialmente eu vou trazer algumas definições, né, que são dadas lá, né, que nós encontramos no dicionário. Então, isso é interessante porque nos traz o seguinte aspecto, que o pensamento é um ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. Ou seja, baseado em cima dessa definição que está no dicionário, ele diz o que é, o que é não, o que ocorre, só que ele não define. Então, ele acredita, né, que o pensamento seria, na realidade, apenas um ato de tomar consciência de alguma coisa, de refletir sobre algo, de meditar. Tem uma outra definição também, que o pensamento é a faculdade de conceber, de combinar e comparar as ideias. Inteligência, considera como se o pensamento fosse a inteligência. Só que isso é um questionamento que nós fazemos porque nem todo pensamento ele é benéfico. Se ele não é benéfico, como é que a gente está agindo com a inteligência? Aí nos traz mais uma outra definição, que é o ato particular da mente, o resultado deste ato, uma reflexão. Se a gente buscar um pouco na questão da doutrina espírita, né, do trabalho que foi feito pelo nosso querido irmão Kardec, na realidade se refere que o pensamento é uma coisa divina, que vem de Deus. Então, isso começa a se aproximar muito daquilo que nós estudamos, daquilo que nós entendemos aqui no Círculo Branco, e, consequentemente, no Trevo Sagrado. Então, quando ele se refere à questão de um ato particular da mente, é porque a mente, na realidade, ela é considerada como a morada do sagrado. Não somente a mente física, né? A mente do corpo físico, mas a mente que se refere à mente da alma. Então, ali é como se fosse a habitação do Pai. Uma outra questão também que é trazida, que é modo de pensar, opinião, ponto de vista. O fato de você opinar sobre alguma coisa, você ter um ponto de vista sobre algum assunto, não quer dizer que é um pensamento real, não quer dizer que é um pensamento verdadeiro. O outro aspecto que é trazido, ato de meditar, de fantasiar, uma meditação, uma fantasia. Essa questão da meditação é um aspecto extremamente interessante, porque é através do processo da meditação, tá certo? Que nós temos a possibilidade, por exemplo, de chegar ao Pai, chegar ao que nós consideramos aqui o grande arquiteto do universo, chegar a Deus, né? É através desse processo da meditação que a gente tem a possibilidade de buscar uma vibração mais sutil, uma vibração mais elevada.
Então, quando ele se refere ao ato de meditar, é interessante. Quando ele se refere à questão de fantasiar, a gente acaba se afastando um pouco dessa questão. Tá certo? É a mesma forma que a gente pode se referir à questão da prece. A prece é uma busca de identificação com o Pai, tá certo? Mas a gente precisa entender que a prece ela não precisa ser expressada com palavras, principalmente com palavras poucas, né? Com palavras repetidas, com palavras gravadas. O simples fato de você calar e você buscar conexão com a espiritualidade, você buscar conexão com Deus, isso você já está fazendo uma ligação do pensamento seu com o pensamento divino. Então, o que poderia ser apenas deixar entre aspas aí seria a questão do fantasiar. O outro aspecto também que ainda é trazido lá no dicionário, uma faculdade mental, é considerado como se fosse do intelecto, uma ideia, uma mente ou um espírito. O espírito. É trazido também que é um ponto de vista que resulta da observação. Porque eu fiz questão de trazer essas definições que são dadas em relação à questão do pensamento. Mesmo a gente sabendo que, em essência, tem uma combinação com aquilo que é divino, mas, na realidade, são palavras soltas, que não consegue a gente ter uma definição real do que é o pensamento. E a espiritualidade do círculo branco nos dá essa definição, para que a gente possa até entender como é que funciona esse processo. Então, se nós observarmos tudo aquilo que está se referindo aí ao pensamento, são apenas palavras, mas palavras que não têm uma conexão lógica para você se definir o que é realmente o pensamento. Eu vou trazer algumas definições que são dadas pela espiritualidade do círculo branco, tanto e principalmente aquilo que está, digamos assim, divulgados aí no livro do nosso querido irmão Petraújo, o Verdades que Estão Ocultadas. Então, eu coloquei apenas como se fosse, digamos assim, definições passadas pela espiritualidade do círculo branco. Não quer dizer que isso é exclusivo do círculo branco, mas apenas porque é o que está nos nossos materiais. A primeira coisa que a espiritualidade nos fala é que pensamento é um corpo formado de matéria astral, carregado de força mental e animado de um movimento próprio. Aí sim, com todo respeito à definição que tem lá no dicionário, nós temos aí um início, nós temos um meio e nós temos o fim. Nós temos aí uma definição do que é o pensamento. Então, quando o nosso mensageiro espiritual se refere a um corpo formado de matéria, tá certo? Está dizendo que é uma matéria, que nós conhecemos aqui na matéria na parte física, tá certo? Mas que é uma matéria do mundo espiritual e astral. Se nós pegarmos a questão da própria constituição da alma e a constituição do corpo de física, do corpo físico, mesmo sendo formados de matérias, mas são matérias em processos evolutivos diferentes. Nós entendemos que a matéria do corpo que nós habitamos, quando nós estamos encarnados, né, do corpo físico, é uma matéria mais densa, uma matéria mais pesada, uma matéria mais grosseira. E a matéria, que nós chamamos de quintessenciada, tá certo? É uma matéria muito mais sutil. São os mesmos elementos, porém elementos em um processo de evolução diferente. Tá certo? Aqueles elementos que constituem a nossa matéria, esses elementos passam por uma determinada transformação e se transformam em uma matéria mais sutil e mais evoluída. Então, nós que somos alma, independente de estarmos encarnados ou estarmos desencarnados, nós somos almas do mundo espiritual, do plano espiritual. Então, essa matéria que o nosso mensageiro espiritual está se referindo aí, do pensamento, ele está dizendo que é uma matéria do mundo espiritual, do mundo astral, do mundo de onde efetivamente nós somos. Que essa matéria ela é carregada de uma força mental. Por que de uma força mental? É através da nossa mente, é exatamente o que a gente vai estudar um pouco mais na frente, principalmente como se refere à questão do mecanismo do pensamento, que na realidade o que nós fazemos é se conectar com uma matéria que está vibrando, tá certo? Através da nossa mente, para que a gente possa entrar em conexão com esses pensamentos, tá certo?
E ele continua dizendo, animado de um movimento próprio. Então, quando é que a gente pode animar esse pensamento? Isso nós podemos assim avaliar de uma forma assim um pouco mais clara em relação à questão das formas que nós criamos. Então, observemos o seguinte, vou dar um exemplo assim bem grosseiro para facilitar o entendimento. Vamos imaginar que a gente tem uma necessidade de uma moradia, a necessidade de adquirir uma casa. Quando nós fazemos isso, nós criamos uma forma mental da necessidade de adquirir a casa. Então, essa forma é criada de uma matéria astral, porque observe o seguinte, ela foi iniciada primeiro no mundo espiritual, ela foi iniciada primeiro no mundo da alma, no plano espiritual que a alma reside, tá certo? Depois que essa forma é criada, ela é lançada, a gente começa a alimentar através da nossa mente. Por isso que ele se refere à questão de carregada de uma força mental. Então, no momento que você criou a forma e você passou a alimentar essa forma, tá certo? Aí você já tem duas questões definidas. A forma, tá certo? Que é a necessidade da casa, e você começa a carregar isso de força mental. Então, quanto mais a gente pensar na questão da casa, mais força nós estamos alimentando com os nossos pensamentos para que isso possa se concretizar na parte física, na parte material. E ele continua dizendo, animado de um movimento próprio. Então, quando nós estamos alimentando, quando a gente dedica um pouco do nosso tempo no dia a dia para que a gente possa pensar naquela necessidade da casa, nós estamos animando essa forma mental com essa matéria astral e dando movimento a essa forma. Então, o que eu fiz questão de trazer inicialmente como uma definição que foi passada aí pela espiritualidade, né? Da nossa casa é exatamente isso. Então, o nosso mentor espiritual, a espiritualidade do ciclo branco, ele dá uma definição, ele não deixa palavras soltas. Então, ele fala exatamente que o pensamento é um corpo de matéria astral, carregado de uma força mental e animado de um movimento próprio. E aí, o nosso querido Pedra Rocha, na verdade, ele nos traz outras questões. Ele diz que o pensamento é a planta da natureza divina, que guia e orienta os seus operários na construção da grande obra. Então, o que é que Pedra Rocha está querendo que a gente avalie? Que, na realidade, o pensamento é uma coisa que parte da questão espiritual, é uma coisa divina, que é através desse pensamento que a espiritualidade nos intui, nos orienta para que essa grandiosa obra de evolução ela possa ocorrer. Então, nada do que é dado pela espiritualidade é solto. Nada daquilo que é definido como pensamento são palavras soltas. Existe um início, existe um meio e existe um fim. Então, se a gente continuar ainda avaliando alguns pontos que são trazidos pelo nosso querido irmão Pedro Rocha, ele nos traz uma outra questão assim, extremamente interessante, que ele diz que o pensamento é fonte potencial de energia aperfeiçoada e permanente, que pertence à natureza divina. De novo, pertence ao Pai, pertence à parte sutil, à parte espiritual. Só que ele se refere ao pensamento como se fosse uma fonte potencial de uma energia aperfeiçoada e permanente. É por isso que a gente, lá na frente, quando a gente entrar nessa questão, principalmente do mecanismo, nós vamos entender que, na realidade, tudo aquilo que nós estamos pensando já existe isso gravitando na natureza divina. O que, na realidade, nós fazemos é, através da nossa mente, a gente buscar essa conexão para que a gente tenha a possibilidade de criar as formas. Mas tudo que existe, tudo que existiu e tudo que vier a existir, o próprio Mestre Jesus já nos falava que já existiu. Então, nada do que está acontecendo hoje aqui no planeta Terra é novo. Tudo que nós estamos passando, se a gente pegar planetas mais evoluídos dentro do próprio sistema solar que nós temos aí, se a gente pegar o planeta de Vênus, por exemplo, todo esse processo que está acontecendo aqui no planeta Terra já aconteceu em Vênus. Todo esse processo, todo esse avanço
tanto na parte da tecnologia como na própria parte do despertamento espiritual, vai acontecer em Plutão, que está lá afastado do nosso Sol, que é um planeta mais atrasado do que o planeta Terra, mas que vai passar todo esse processo. Então, quando Pedra Roxa se refere a essa energia aperfeiçoada e permanente, esse processo vai acontecer com todos os planetas que existem em todo o universo. É por isso que o que é que ele se refere à questão de pertence à natureza divina, porque o plano é o mesmo. O que vai mudar é o momento que esse plano vai ser aplicado em cada um dos nossos planetas. Então, quando nós estudamos a planificação divina aqui no Círculo Branco, é isso que o nosso mentor espiritual quer que a gente entenda, que esse processo que nós estamos passando, isso é plasmado para todo o universo. Só vai mudar o tempo em função da necessidade do processo evolutivo que nós vivemos. E aí Pedra Rocha começa nos falando que o pensamento é a causa de todos os efeitos. Então, tudo que nós estamos passando, toda a causa que nós criamos, que é uma possibilidade que nós temos de fazer a criação dessas causas através do que nós chamamos do nosso próprio livre-arbítrio, tá certo? Isso tem origem no pensamento. E os efeitos dessas causas que foram criadas também é em função dos nossos pensamentos. Observemos, meus irmãos, que a espiritualidade nos fala, né, que nós temos a possibilidade de semear aquilo que a gente quer. Porém, ele diz que nós temos a obrigação de colher o resultado daquilo que foi semeado. Mas tudo que acontece com a gente, tudo que está acontecendo com a gente, ou é fruto das causas que nós criamos, que foram iniciadas através do nosso pensamento, nesta existência ou em existências passadas. Então, quanto mais a gente pensa em um problema, se você começar a imaginar que você tem uma doença, você começa a alimentar essa forma mental que foi criada, e isso vai se concretizar também na parte física, na parte material. De onde originou isso? Originou através do seu pensamento, se originou através da criação dessa forma, que foi alimentada com essa matéria astral, carregada através da sua mente, e que tomou um movimento próprio até se concretizar na parte física. Quando eu me referi à questão da casa, que a gente cria essa forma e a gente começa a alimentar essa forma para que a gente tenha a possibilidade de adquirir a casa aqui no plano físico, no plano material, vai depender inicialmente de quanto mais a gente pensar e alimentar essa forma, vai entrar também a questão da necessidade e do merecimento. Mas o que Pedra Roxa quer que a gente entenda é que o pensamento é a causa de tudo que nós estamos vivendo, quer seja de coisas boas, coisas benéficas, ou através de formas maléficas que vai nos trazer, de qualquer forma, o aprendizado e o crescimento. Por quê? Porque mesmo a gente passando por esse efeito, a gente vai despertar, a gente vai avaliar e a gente vai crescer com isso. Porque essa causa, no momento que fecha o ciclo, no momento que a gente criou a causa e passou pelo efeito, a gente transforma esse aprendizado em sentimento, que nada mais é do que o fruto de todas as experiências que nós adquirimos, ou nessa existência, ou nas nossas existências passadas, que vão formar, evidentemente, o nosso chamado cabedal do conhecimento. E Pedra Rocha continua nos falando que o pensamento é a vontade inabalável, aplicada em todas as realizações. O que, infelizmente, às vezes a gente não consegue realizar com êxito é que a gente, às vezes, cria uma forma necessária, só que a gente começa, dentro dessa forma primordial, a gente começa a trazer subformas. Como é que a gente poderia exemplificar isso? Para ficar um pouco mais claro. Observemos o exemplo, novamente, da questão da casa. A necessidade é da casa, a necessidade é da moradia. Mas a gente começa assim, poxa, mas o ideal é que a casa tenha 3 quartos, porque eu sou casado, tenho um filho, vou ter um outro filho, para que cada um dos meus filhos possa ter um quarto. Quando nós alimentamos a necessidade da casa ser de 3 quartos, a gente fragiliza a forma inicial que foi da casa, tá certo? E a gente cria uma subforma dizendo que tem que ser de 3 quartos essa casa. Aí depois a gente diz, poxa, mas eu gostaria que essa casa fosse lá na Barra Avenida, porque eu gosto de andar de manhã. O ideal é que fosse andar assim,
próximo ali da brisa do mar. Aí você já cria uma segunda subforma, que seria o local que vai ser essa sua moradia, que vai ser lá na Barra Avenida. E aí depois você diz, tem que ser uma casa assim, tem que ser uma casa assada. Então, quando nós fazemos isso, nós começamos a criar subformas e a gente, quando para alimentar, você vai ter que alimentar a necessidade da casa, a necessidade da casa de 3 quartos, a necessidade da casa em um determinado local. Então, esse pensamento, essa vontade inabalável, ela começa a ser fragilizada. E para que a gente possa realizar, se a gente começar a divagar os nossos pensamentos, nós temos dificuldade de alimentar e fazer com que essa forma possa ser concretizada na parte física. E aí, nosso querido irmão continua dizendo que o pensamento é tudo, o resto é insignificância comparado a ele. Tudo começa pelo pensamento. O pensamento é a coisa mais importante que nós temos. E aí ele nos traz uma outra questão assim, extremamente interessante, só para voltar essa questão ainda da forma, ele traz uma questão que é bem interessante quando ele diz que a união faz a força, a comunhão de pontos de vista solidifica e a união, a unificação de pensamentos forma a potência pela compreensão e pelo entendimento. Observe que quando o nosso irmão Ernesto, ou quando o nosso irmão Cícero, ele está fazendo essa mentalização para que a gente possa ajudar aqueles irmãos que estão passando por um determinado problema. Nós temos aqui uma determinada quantidade de pessoas. Então, se a gente começar, todos nós, unificarmos o nosso pensamento em uma única coisa, é para que aquele irmão que está naquela lista possa ser beneficiado, possa ser ajudado. Nós estamos fazendo uma união de força de pensamentos. Quanto mais a gente se conectar a essa forma, a esse pedido que é feito pelo nosso irmão Ernesto, como foi feito hoje, nós estamos dando força a esses nossos pensamentos e fazendo com que, através dessa unificação, dessa solidificação desses pensamentos, a gente consiga fazer que essa potência ela possa se materializar com mais rapidez. Da mesma forma que, se a gente pensar em coisas negativas, a gente também vibra na mesma intensidade. Então, meus irmãos, a espiritualidade, ela não define se o pensamento que nós devemos ter um pensamento benéfico ou um pensamento maléfico. Isso é uma escolha de cada um. Agora, se a gente sempre pensar que está existindo problema, se a gente sempre pensar que está existindo guerra, que essa guerra que está acontecendo aí agora entre a Rússia e a Ucrânia não vai acabar, quanto mais a gente estiver ligado nessas questões, quanto mais a gente achar que isso é um problema lá da Ucrânia e da Rússia, mais nós estamos fazendo para que essa guerra ela possa permanecer. A gente só consegue desfazer essas formas negativas, essas formas densas, se a gente pensar de uma forma diferente. Se a gente começar a vibrar, direcionar alguns minutos do nosso tempo através da nossa meditação, emitindo para aqueles irmãos que fazem parte daquele ambiente lá, para que o amor possa encontrar guarida no coração de cada um deles, para que o amor possa encontrar guarida na mente de cada um deles. Se a gente fizer isso, se a gente alimentar essa forma, que tanta espiritualidade tem solicitado, tem dito que tem encontrado muita dificuldade, para que a gente possa fazer com que essas coisas mais densas possam ser, digamos, dissolvidas, porque existe um bloqueio muito grande daquelas mentes que pensam sempre no mal, e a gente, às vezes, a espiritualidade não encontra em cada um de nós um ambiente adequado, não encontra em nós mentes receptivas para que a gente possa ajudar nesse processo. Porque, observe, meus irmãos, é o seguinte, quando a espiritualidade diz que esse corpo de matéria astral, ele se refere apenas ao mundo espiritual pelo fato que nós temos alma. Nós não somos um corpo que temos uma alma, nós somos uma alma que temos um corpo. Então, tudo isso começa inicialmente na parte espiritual e astral, mas é através desses pensamentos que as coisas podem se concretizar aqui na parte física, na parte material. Então, nós precisamos ajudar esse momento difícil que nós estamos vivendo aqui, tá certo? Principalmente no Brasil, para que a gente possa dissolver todos esses problemas que nós estamos enfrentando. Então, a gente só consegue dissolver essas formas negativas
se a gente fizer um trabalho diferente, pensando exatamente na harmonia, pensando na paz, pensando no equilíbrio. Aí sim, a gente consegue efetivamente fazer com que esse trabalho, tão solicitado pela espiritualidade, ele possa ser concretizado. E aí Pedra Roxa nos traz mais uma outra questão interessante, que ele diz que o pensamento é o fio condutor das inspirações que nos são transmitidas com antecedência, para despertar nossa curiosidade e, com ela, sermos impelidos a investigações sinceras e proveitosas. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, quando a espiritualidade, quando o nosso querido irmão Pedra Roxa nos trouxe verdades com essas mensagens que nós temos, o que é que, na realidade, ele está querendo? Então, através do nosso pensamento, a gente pode se conectar à vibração espiritual de Pedra Roxa. Então, quando nós estamos lendo um livro, se a gente elevar o nosso pensamento a esse autor da parte espiritual, a gente vai conseguir se conectar com a vibração dele, mesmo que a gente esteja em uma vibração um pouco mais pesada e ele em uma vibração muito mais sutil, mas através dessa conexão, através dessa simbiose, para poder a gente poder entender em essência o que ele quer nos transmitir, esse pensamento vai ser exatamente o fio condutor que vai nos inspirar, mesmo que não seja, digamos, o próprio Pedra Roxa. É como se fosse mais ou menos uma antena de um aparelho celular. Vamos imaginar que nós estamos utilizando um celular aqui e a gente tem a necessidade de fazer uma ligação com alguém que está fora do Brasil. Não é o nosso sinal, que é emitido pelo aparelho de celular que nós temos aqui de Salvador, que vai chegar lá no aparelho celular da pessoa que está fora do Brasil. Isso existe o que nós chamamos de antenas repetidoras. Então, esse sinal daqui, ele vai até um determinado ponto e ele começa a ser transmitido para um outro ponto e assim sucessivamente, até ter a possibilidade de chegar na antena que está mais próximo do celular daquela pessoa que está fora do Brasil, para que ele possa receber essa ligação e a gente tem a possibilidade de fazer essa conexão. Da mesma forma que acontece esse processo, acontece também essa conexão com a parte espiritual. Então, nem sempre é o irmão do quilate de Pedra Roxa que ele vai baixar a vibração dele para que ele possa se conectar com a gente. Então, essa vibração ela vai sendo transmitida. Então, existe uma falange espiritual que trabalha mais próximo do nosso querido irmão Pedra Roxa. Então, Pedra Roxa transmite essa orientação é transmitida para essa falange e ela começa, semelhante a um processo de celular, ela começa a ser transmitida até a possibilidade de chegar a cada um de nós. Ou seja, o nosso guia espiritual, o nosso mentor espiritual, aqueles irmãos que trabalham com a gente na parte espiritual, que estão mais próximos da nossa vibração, vão receber essas orientações e serão transmitidas para a gente. Então, esse processo, quando o Pedra Roxa se refere o pensamento como se fosse um fio condutor, né, que através desse fio condutor a gente vai ter a possibilidade de receber essas inspirações, essas orientações, é exatamente nesse processo que acontecem essas questões dos pensamentos. Então, essas questões que foram trazidas em relação alguns tópicos, né, que estão trazidos aí, principalmente no Verdades que foram ocultadas. Se a gente pegar, existem várias outras questões que estão colocadas. Eu selecionei os que, dentro do meu sentimento, eu achei que é mais interessante, que eu acho que se refere mais ao tema que nós estamos querendo abordar. Mas o que precisamos deixar registrado é que o pensamento dado pela espiritualidade aqui na casa que nós fazemos parte é um corpo formado de matéria astral, carregado de força mental e animado de um movimento próprio, tá certo? Então, sem querer ser prolixo, sem querer ser repetitivo. Então, essa matéria é uma matéria aperfeiçoada e permanente, que está gravitando na natureza, tá certo? Então, quando a nossa mente começa a se conectar com essa vibração que foi criada, né, com essa forma que foi criada, nós estamos carregando com a própria força mental nossa. E no momento que nós estamos alimentando, a gente começa a animar esse pensamento para que essa forma ela tenha a possibilidade de ter um movimento próprio. Eu acredito que, inicialmente, com relação a essa questão da definição do pensamento, eu acho que esse tópico que foi dado pela espiritualidade, em poucas palavras, eu acho que define muito bem a questão do que seria realmente o pensamento.
Então, sem querer de forma nenhuma desmerecer, né, as definições que estão encontradas lá no dicionário, mas é para que a gente possa ter um entendimento, digamos assim, diferenciado, para que a gente possa realmente, no momento que a gente perceber como funciona essa questão do pensamento, a gente entender inicialmente que o pensamento é realmente um corpo formado de uma determinada matéria. E eu vou agora fazer alguns comentários, né, sobre, inicialmente, a origem do pensamento, certo? Depois eu vou falar um pouco sobre o mecanismo, sobre a natureza, e depois sobre o mecanismo. Vou trazer um tópico também de um texto que é dado pela parte espiritual, que está inclusive inserido no seminário que nós fizemos há 2 anos atrás, que diz que a energia do pensamento é uma substância, o aspecto do éter prana. É plena no movimento e vibra incessantemente numa velocidade de frequência vibracional inversamente proporcional à distância do centro. E continua dizendo, essa vibração procede e é alimentada pelas energias sagradas hiperfísicas, que é o grande centro universal, de onde se origina o éter prana. Então, quanto maior for a distância da energia para esse centro, menor é a velocidade da frequência vibracional. E aí eu vou tentar explicar, resumir, o que é que, na realidade, o nosso mensageiro espiritual quer nos falar. Então, quando ele se refere à energia do pensamento, né, como um aspecto do éter prana, nós estudamos aqui que tudo que foi criado pelas forças da natureza, o que nós chamamos aqui de 5 éteres. Então, nós temos o prana, nós temos o prithvi, nós temos o apas, nós temos o vayu, tá certo? E prana, apas, teja, prithvi e vayu. Nós temos 5 energias. A primeira energia que se move, que se apresenta abaixo do movimento do grande estado universal, nós temos inicialmente o que nós chamamos de energia negativa. Não no sentido de ser, digamos assim, uma coisa ruim, mas é porque tem uma polaridade diferente da polaridade do movimento do absoluto, do movimento de Deus. Então, é como se nós pegássemos aqui, para dar um exemplo, para facilitar o entendimento aqui na parte física, né? É como se fosse um polo positivo e um polo negativo, que nós temos aqui na energia elétrica, tá certo? Então, é por isso que ele diz que essa energia é um aspecto do éter prana. Então, quando existe o movimento do absoluto, existe exatamente a primeira energia que a gente chama de energia negativa. Depois nós encontramos a energia cinética e depois nós temos a primeira energia, tá certo? Que a gente vai chamar agora de éter prana. Então, o prana é a energia que preenche tudo que existe no universo. Então, o nosso corpo físico, tudo que existe no nosso corpo físico são alimentados de energia através dos nossos centros de força. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso chakra coronário, esse chakra coronário é alimentado por uma energia que nós conhecemos e identificamos como tejas. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso chakra cardíaco, esse chakra é alimentado por uma energia que nós conhecemos como prithvi. Se nós pegarmos o nosso plexo epigástrico, esse plexo é alimentado por uma energia que nós chamamos de apas. Se nós pegarmos o nosso plexo frontal, que fica entre os nossos olhos, né, é alimentado por uma energia vayu. E se nós pegarmos a energia que alimenta o nosso plexo braquial, essa energia é alimentada pelo nosso éter, que nós chamamos de prana. Então, é o prana que proporciona o equilíbrio de toda a parte física, de toda a parte orgânica do nosso corpo. Então, nós consideramos uma energia mais importante que se movimenta no universo. Então, tudo que existe é alimentado por essa energia ou por esse éter que nós chamamos aqui de prana, né? Só que ele coloca dizendo que esse prana ele se movimenta em uma determinada frequência vibracional. Então, o que é que nós podemos fazer para poder entender? Se nós pegarmos, por exemplo, uma transmissão de uma energia, nós recebemos aí na nossa casa, né, em uma lâmpada, uma energia de 127 volts, né? Só que observe o seguinte, essa energia, para poder fazer com que através da lâmpada, possa dar claridade, dar luminosidade, essa energia ela não sai lá do poste, que está lá o transformador do nosso poste, ela não sai em 127 volts.
A energia que é transmitida para esse transformador, ela não sai em 220, ela pode sair em 360, pode sair em 440. Quando ela é captada lá na natureza, quando ela é captada lá em uma, digamos, em uma usina, o que é que vai acontecer? Ela vem em uma frequência vibracional muito mais elevada. E à medida que ela vai ser transmitida para uma subestação, à medida que ela vai ser transmitida para um transformador que fica localizado em um poste, à medida que ela vai ser transmitida para uma lâmpada que fica dentro da nossa residência, ela vai baixando a sua frequência vibracional, a sua velocidade. É isso, de uma forma, por analogia, assim, um exemplo extremamente grosseiro que eu queria externar o sentimento, né? Que o prana está em uma velocidade de uma frequência vibracional muito elevada. Então, à medida que a gente começa a elevar o nosso pensamento, nós estamos elevando a nossa frequência vibracional. Quando nós fazemos um processo meditativo, e quanto mais a gente buscar identificar o nosso pensamento com aquela vibração mais sutil, com aquela espiritualidade mais sutil, que está em um campo muito mais evoluído, em um campo muito mais elevado, nós estamos aumentando a nossa frequência vibracional. Então, o que é que o mensageiro quer se referir à questão da origem do pensamento? Que, na realidade, no fundo, nós não criamos pensamentos. O pensamento é uma questão que vem de fora. O pensamento a gente faz a conexão de uma forma, o que nós fazemos são criar formas. Então, nós nos conectamos a essa energia que já está vibrando, que já está plasmada na natureza, e a gente se liga a uma forma dessa e passa a alimentar através das nossas mentes. A responsabilidade, evidentemente, é nossa, mas nós não somos, digamos assim, os co-criadores dessas formas a nível de sair o pensamento da gente. A gente apenas faz a ligação da mente nossa com aquilo que está plasmado na natureza. A própria espiritualidade se refere ao médium, né, como se fosse, na realidade, um ponto de ligação entre dois planos, o plano da matéria e o plano espiritual. Então, a origem do pensamento que ele se refere é exatamente nesse aspecto. Então, quanto maior for a distância, voltando à questão lá da usina, quanto mais distante nós estivermos da usina, menor é a nossa frequência vibracional. Então, quando ele fecha aí essa questão, quanto maior for a distância da energia para este centro, menor é a velocidade da frequência vibracional. Só gostaria de fazer mais uma pequena observação para que a gente possa passar para a natureza do pensamento, que em relação à questão de Deus e a espiritualidade, tá certo? Não existe uma distância pré-determinada, uma distância definida. Então, mesmo nós estamos aqui, nós podemos elevar o nosso pensamento e a gente conseguir, digamos assim, diminuir essa distância que nós temos. Depende apenas do trabalho, do desenvolvimento dos nossos centros de força para que a gente tenha a condição de aumentar a nossa frequência vibracional. E o nosso querido irmão nos traz uma outra questão interessante quando ele se refere à questão da natureza do pensamento, né? Que ele diz que para a formação do pensamento, várias energias participam, cada uma dando uma parcela de contribuição como força ativa até a conclusão. E aí ele se refere à energia do pensamento, voltando ao que tinha sido dito lá atrás, é um aspecto do eteprana. É plena no universo e vibra incessantemente. É ela que transporta os pensamentos em todas as direções e em todo o universo. O que é que o mensageiro espiritual está querendo reafirmar quando ele se refere à questão da natureza do pensamento? Então, é uma força que está gravitando na natureza, tá certo? E é essa energia do prana, é um aspecto aí que o pensamento nada mais é do que o aspecto do éter prana, é que vai conduzir o nosso pensamento com o pensamento do Criador, com o pensamento do Pai, com o pensamento da espiritualidade. Então, é através desses nossos pensamentos que essa energia, chamada de éter, um aspecto do éter prana, né, vai fazer com que a gente possa ligar o nosso pensamento ao pensamento divino. Por isso que ele nos coloca a questão aí da natureza do pensamento aí. E aí, agora a questão do mecanismo, né? Ele diz que o curso natural das energias inteligentes, pensantes e conscientes na mente do homem, né? A ordem natural é determinada pela energia da instintividade e segue as normas estabelecidas pelo grande arquiteto do universo, que nós consideramos aqui no Círculo Branco, né? Como se fosse Deus. Quando da criação e manutenção do universo em perfeito equilíbrio.
Então, o que é que ele está querendo dizer? Que esse mecanismo, existe toda uma lógica, existe toda uma coerência. Quanto mais sutil for os nossos pensamentos, mais próximo com a energia criadora do Pai, a gente vai conseguir se identificar. Então, esse processo, no universo, nós entendemos aqui que tudo efetivamente vai começar através do pensamento, mas que tem a necessidade da gente buscar elevar os nossos pensamentos, criar formas benéficas para que a gente possa passar também por efeitos benéficos, para que a gente tenha a possibilidade de estar em conexão com a parte sutil e a parte espiritual. Meus irmãos, para finalizar, para não tomar muito tempo, eu só gostaria de deixar uma pequena reflexão. O nosso mestre Jesus, né, ele nos falava, tá certo, que a prece é extremamente importante, tá certo? Só que é muito mais importante a gente vigiar principalmente os nossos pensamentos, do que a gente viver constantemente fazendo prece. Se a prece efetivamente ela for feita buscando a conexão com a parte espiritual, claro que tem uma força muito grande, mas se a gente não tiver vigilante em relação aos nossos pensamentos, a gente pode estar se conectando com formas densas, se conectando com formas grosseiras, tá certo? E essas formas densas e grosseiras vai fazer com que a gente passe por determinados processos de sofrimento. Infelizmente, meus irmãos, é um tema assim, eu tinha conversado com o nosso irmão Ernesto, né? É um tema que é muito importante a gente estar discutindo sobre essa questão do pensamento, e não vai ser em 30 minutos, tá certo? Que a gente vai ter condição, digamos assim, de abordar todos esses aspectos. O que eu gostaria de deixar registrado aqui é que a gente pense com relação à questão dos pensamentos, vai estar gravado lá no slide, né, o que é realmente o pensamento, e principalmente que ele ocorre dessas três formas: na sua origem, na natureza e no mecanismo. Ernesto, me desculpe, eu acho que eu passei uns 10 minutos, viu? Mas queria te agradecer aí pela oportunidade, mas é que o tema realmente assim, é extremamente interessante, e ressaltar mais uma vez que isso, na realidade, é uma pequena síntese do que nós fizemos no seminário, né, que a gente realmente é um assunto que é extremamente importante. Eu gostaria, inclusive, né, de sugerir a você que pelo menos uma vez a cada 2 meses, se fosse possível, a gente abordasse um pouquinho, principalmente sobre essas três questões aí: a origem, a natureza e o mecanismo. Meus irmãos, que o grande arquiteto do universo possa pagar a cada um de vocês pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco daquilo que nós entendemos em relação à questão do pensamento. É só, meu irmão, deixa eu só finalizar aqui para encerrar o compartilhamento. Só. Oi, Ernesto. Grato mais uma vez a você e aos meus irmãos aí que estamos aqui, viu? Ok, obrigado. Realmente você extrapolou cerca de 10, 12 minutos, né? Mas tudo bem. Agora, então, a palavra está com os nossos irmãos e irmãs que desejem fazer perguntas para Jailson sobre o tema que ele explanou. Encerramento, Ernesto. Desculpe, sim. Isso. Desculpe, tendo de fazer esquecida o encerramento. Então, vamos levar os nossos pensamentos ao Criador e vamos, então, encerrar os nossos trabalhos com a prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica Sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo ao nosso venerando mestre Chevne e toda a hierarquia espiritual sebedista e a diretoria espiritual e astral do Trevo Sagrado, a cobertura que nos deram. E pedimos aos nossos guias e protetores, trabalhadores, que continuem conosco, nos dando cobertura até o final dos nossos trabalhos.